Você entende de meiose? Então me responde rápido. O que separa na anáfase 1? Se você disse cromátides irmãs, você acabou de errar. E não é só você. A maioria dos alunos erra essa exata pegadinha no Enem. Porque meiose é o tipo de conteúdo que parece fácil até a prova te pegar. Você decora as fases, memoriza os nomes esquisitos, tipo leptóteno, paquíteno, zigóteno, e chega na questão achando que sabe. Mas as bancas de vestibular e Enem não querem saber se você decorou. Elas querem saber se você entende o que se separa, quando e por que isso importa. É exatamente isso que a maioria não entende. Então, hoje eu vou te mostrar a meiose do jeito que deveria ser ensinada, sem decoreba, com lógica que faz sentido, do crossing over à variabilidade genética. E por que dois irmãos, filhos dos mesmos pais, nunca são idênticos. Vamos lá! Meiose, a divisão que explica por que você é único. Fica comigo aqui até o fim, porque no fechamento eu vou te dar um desafio que testa se você realmente entendeu. Vamos começar? Pergunta central: como uma célula gera quatro células com metade do DNA e todas diferentes? Tá aqui. Essa é a nossa pergunta central de hoje. Como uma célula consegue gerar quatro células com exatamente metade desse material genético? E assim, todas diferentes entre si? Essa é a pergunta de hoje. E ela é mais profunda do que parece, porque meiose não é só uma divisão reduzida. Ela é o processo biológico que explica por que irmãos, filhos dos mesmos pais, são diferentes. Porque cada espermatozoide é único, porque cada óvulo é único, porque a evolução tem matéria-prima para agir. Sem meiose, não existe reprodução sexuada. Sem reprodução sexuada, não existe variabilidade genética. Sem variabilidade, populações inteiras seriam varridas por uma única doença. Então, quando alguém te disser que a meiose é só mais um tópico de citologia, lembra disso. Ela é o motor da diversidade biológica de uma espécie. E os vestibulares e Enem sabem disso. A meiose aparece em questões que misturam citologia, genética e até mesmo evolução. Não dá para decorar fases e ir para a prova. Precisa entender a lógica. Vamos construir então essa lógica do zero. Antes da meiose começar, a célula precursora está em intérfase, especificamente na fase S da síntese. E o que acontece na fase S? O DNA é duplicado. Cada cromossomo, que até então era uma molécula única de DNA, passa a ter duas cópias idênticas unidas pelo centrômero. Essas cópias são as cromátides irmãs. Dá uma olhadinha aqui comigo. Fase S. Cada cromossomo duplica o seu DNA. Se você tinha uma receita, alguém tirou um xerox perfeito. E agora você tem uma receita original e a cópia, grampeadas juntas. O grampo é o centrômero. Isso importa porque, quando a divisão começa, o problema não é só separar cromossomos, é separar cópias. E a forma como essas cópias são distribuídas é o que define se a célula filha vai ter o material genético certo. Uma pergunta: se o DNA já foi duplicado, por que a célula não divide simplesmente ao meio, como a gente vê na mitose? Porque o objetivo da meiose não é gerar cópias, é gerar células com metade do número de cromossomos. E todas células geneticamente diferentes. E para conseguir isso, ela precisa de duas divisões consecutivas. A que nós chamamos de meiose 1 e a meiose 2. Cada uma com prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas, calma aí, não é para decorar essas fases. É para entender o que cada uma resolve. Então, vamos começar a entender o que acontece na prófase 1. É onde a mágica acontece. A meiose 1, ela começa com a prófase 1. E essa é, de longe,
a fase mais complexa e mais cobrada na prova. A prófase 1 é dividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Isso mesmo. Eu sei que esses nomes parecem nome de remédio, mas o que cada um faz é simples. Vamos focar no que importa aqui. No leptóteno, os cromossomos começam a se condensar. Eles estavam todos soltos, como fios de lã, e agora começam a se enrolar, ficando mais visíveis. No zigóteno, os cromossomos homólogos se encontram e se pareiam, gene a gene. Esse pareamento chama-se de sinapse. E o par formado se chama bivalente ou tétrade. Dá uma olhadinha aqui, o que nós estamos vendo. Temos aqui, então, nessa imagem, eles alinhados, pareados ali, 2 a 2. Pensa assim, imagine que você tem duas versões da mesma receita. Uma da sua mãe, a outra do seu pai. Elas descrevem os mesmos pratos, mas com pequenas variações. Na sinapse, essas duas receitas se alinham prato a prato, linha a linha. No paquíteno, acontece o evento mais importante de toda a meiose, aquilo que nós chamamos de crossing over ou permutação. Você deve estar se perguntando, o que é o crossing over? Cromátides não irmãs de cromossomos homólogos se cruzam em pontos chamados de quiasmas e trocam pedaços de DNA. Aqui é onde a variabilidade genética começa a ser gerada. Os cromossomos que você recebeu da sua mãe e do seu pai não chegam intactos aos seus gametas. Eles se recombinam, trocam trechos. Cada cromossomo que entra na meiose sai diferente do que entrou. No diplóteno, os cromossomos homólogos começam a se separar, mas parecem unidos nos pontos de crossing over, os quiasmas. Na diacinese, a condensação é máxima, o envoltório nuclear desaparece e o fuso acromático se forma. Mas daqui a pouco vamos usar essa lógica do crossing over para resolver uma questão. Então eu quero que você guarde isso. Na metáfase 1, os bivalentes, os pares homólogos, se alinham no plano equatorial da célula. Uma pergunta importante: na mitose, o que se alinha no equador? Na mitose, são os cromossomos individuais, cada um com duas cromátides. Na meiose 1, são os pares homólogos, e essa é uma diferença fundamental que cai na prova o tempo todo. Na anáfase, os cromossomos homólogos se separam. Cada homólogo vai para um polo da célula. Então, presta atenção aqui. As cromátides irmãs não se separam na anáfase 1. Elas continuam unidas pelos centrômeros. Quem separa são os homólogos. Isso é o oposto da mitose, onde as cromátides irmãs se separam na anáfase. Dá uma olhadinha ali, o que a gente está vendo? A diferença entre a anáfase da mitose e a anáfase 1 da meiose. Esse detalhe é o que separa em cada divisão e provavelmente a coisa mais cobrada em provas sobre meiose. E é exatamente a pegadinha que eu te fiz no início desse vídeo. Se você errou, não se preocupa. Depois dessa aula, você não vai errar mais. Na telófase 1, os cromossomos chegam aonde? Aos polos. O envoltório nuclear pode se reorganizar e a célula se divide em duas. Cada célula filha tem metade do número de cromossomos, mas cada cromossomo ainda tem duas cromátides. Então, depois da meiose 1, você tem duas células haploides, com metade do número de cromossomos. Mas o DNA ainda está duplicado. Cada cromossomo ainda é uma receita com cópia grampeada. Falta, então, a continuação do processo, a meiose 2, para resolver tudo isso aqui. Se essa diferença
entre o que separa a meiose um e a mitose já esclareceu uma confusão comum? Então aqui, eu mereço. Deixa o like e comenta se você já confundiu a anáfase um da meiose com a anáfase da mitose. É o erro mais frequente que eu vejo em sala de aula. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a meiose 2, a divisão equacional. Meiose 2 é bem mais simples. Ela é muito parecida com a mitose. As duas células formadas na meiose 1 entram em uma nova divisão, sem se duplicar o DNA. Não há fase S entre essas duas divisões. Portanto, a prófase 2, os cromossomos condensam novamente, o envoltório nuclear desaparece e o fuso vai se formar. Na metáfase 2, os cromossomos individuais se alinham no equador, agora sim, como na mitose. Na anáfase 2, as cromátides irmãs se separam e cada cromátide vai para o polo. Aqui, finalmente, as cópias se separam. O grampo do centrômero se abre. Na telófase 2, os cromossomos chegam aos polos, núcleos se reorganizam e cada célula se divide. O resultado, 4 células filhas, cada um com a metade do número de cromossomos e com uma só cromátide por cromossomo. Então, o que você está vendo aqui? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Veja nessa imagem que nós vamos ter um processo idêntico ao da mitose. Uma célula diploide, meiose 1. Duas células haploides, meiose 2. 4 células haploides. Mas ainda falta entender como essa informação chega ao descendente. Porque o ponto não é decorar as fases, é entender o resultado. 4 células filhas geneticamente diferentes entre si. E por que são tão diferentes? Por dois motivos, que é o que nós vamos ver exatamente agora. A meiose gera variabilidade por dois mecanismos principais. O primeiro, o crossing over. Já falamos dele lá atrás. Na prófase 1, os cromossomos homólogos trocam pedaços. Isso significa que cada cromátide que sai da meiose é uma combinação nova. É um material diferente, materno e paterno. Não existe mais um cromossomo, só o da mãe ou só o do pai. Todos são mosaicos. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. O que nós estamos vendo? Nós vemos que depois desse crossing over aqui, olha aqui embaixo, nós vemos que depois desse crossing over, nós temos uma permuta, uma coloração diferente com vários fragmentos daquela combinação. Agora, essa proporção vai deixar de ser uma fórmula decorada. Quantos cromossomos diferentes um ser humano pode produzir só por crossing over? Você deve estar fazendo os cálculos aí, mas isso é impossível de calcular com precisão, porque cada um dos 23 pares pode ter múltiplos pontos de permuta. O número se torna astronômico. Segundo, a segregação independente. Na anáfase 1, quando os homólogos se separam, o cromossomo materno de cada par pode ir para qualquer um dos polos, independentemente do que aconteceu com os outros pares. Pensa assim: imagine que você tem 23 pares de sapatos. De cada par, você escolhe um pé para colocar numa caixa e o outro vai para outra caixa. As combinações possíveis são gigantescas. Matematicamente, para 23 pares de cromossomos, o número de combinações só por segregação independente é de mais de 8 milhões. Some isso ao crossing over, que cria ainda mais combinações dentro de cada cromossomo. E você entende por que dois irmãos, filhos de mesmo pai, nunca são geneticamente idênticos. É óbvio,
Existe a exceção dos gêmeos monozigóticos, que vem de um zigoto único que se divide mitoticamente. Isso já começa a responder à pergunta central: como uma célula gera 4 células com metade do material genético e todas são diferentes? A resposta está onde? No crossing over e na segregação independente. É isso que torna cada gameta único. A meiose é um processo preciso, mas não é perfeito. Às vezes, os cromossomos não se separam corretamente. Isso chama de não disjunção. A não disjunção pode acontecer na meiose 1, quando os homólogos não se separam, ou na meiose 2, quando as cromátides irmãs não se separam. Então, o resultado é um gameta com um cromossomo a mais ou a menos. Se esse gameta participa da fecundação, o resultado é uma aneuploidia. O exemplo mais comum conhecido é a trissomia do 21, a que causa síndrome de Down. O indivíduo tem 3 cópias do cromossomo 21 em vez de 2. Outros exemplos, síndrome de Turner, aonde nós temos 45X. Síndrome de Klinefelter, 47XXY. Esse tópico, ele é cobrado com frequência porque conecta meiose, genética e clínica. Se você pensar em Enem, ele adora esse tipo de conexão. Mas vamos seguir aqui. Como o Enem e os vestibulares cobram? A meiose é um dos tópicos mais versáteis para a banca examinadora, porque ela conecta citologia, genética e evolução, como eu havia dito. Vamos fazer padrões aqui. Padrão 1. Comparação entre mitose e meiose. A questão costuma descrever um processo e pergunta se é mitose ou meiose. O que você precisa identificar? O que se separa na anáfase? Cromátides irmãs é igual a mitose ou meiose 2. Cromossomos homólogos são na meiose 1. Apareamento de homólogos? Se sim, é meiose. A mitose não tem sinapse nem crossing over. E aí pode aparecer. Qual o resultado? 2 células idênticas, igual a mitose. 4 células diferentes, igual a meiose. Segundo padrão de perguntas. Crossing over e permutação. A questão pode mostrar um esquema de cromossomos com cores ou marcadores e perguntar se houve permutação, qual o tipo de recombinação ou qual a proporção de gametas recombinantes. Imagina um cromossomo com 2 genes, A e B. Isso em linkage. O genótipo é azão-bezão e azinho-bezinho. Após o crossing over entre esses 2 genes, quais gametas são possíveis? Sem crossing over, vai continuar azão-bezão e azinho-bezinho, os parentais. Com o crossing over, nós temos azão-bezinho, azinho-bezão, que são recombinantes. A frequência de recombinantes depende da distância entre os genes. Quanto mais próximos, menor a chance do crossing over ocorrer entre eles. Isso é o que a gente chama de linkage. Aqui é a base do mapeamento genético. Mais um padrão de perguntas, nosso terceiro padrão, falando sobre não disjunção. A questão pode te descrever um indivíduo com síndrome de Down e pode te perguntar: a não disjunção ocorreu na meiose 1 ou na meiose 2, da mãe ou do pai? Para diferenciar, se a não disjunção foi na meiose 1, os 2 homólogos vão juntos. O gameta tem 2 cromossomos 21 diferentes, um materno e um paterno daquele indivíduo. Se foi na meiose 2, as 2 cópias são idênticas, são cromátides irmãs que não se separaram.
Vamos botar mais uma questão aqui, uma quarta. A variabilidade genética e evolução. É uma coisa que o Enem gosta de conectar meiose com variabilidade e seleção natural. A lógica, meiose gera variabilidade, populações têm diferenças. Seleção natural atua sobre essas diferenças e ocorre evolução. Se a questão falar sobre populações com baixa variabilidade genética, como no caso de endogamia ou espécies ameaçadas, a meiose é o contexto que explica por que isso é um problema. O que realmente você precisa levar desses padrões? Não decore as fases, entenda o que se separa em cada divisão, o que o crossing over faz e como a variabilidade é gerada. Esses três pontos resolvem a grande maioria das questões. E vamos para aquele nosso fechamento, aquele resumo sobre a nossa aula de hoje. Vamos retornar àquela nossa pergunta central primeiro. Como uma célula gera quatro células com a metade do material genético e todas diferentes? A resposta tem três partes. A primeira, a meiose tem duas divisões. Na meiose 1, cromossomos homólogos se separam. Na meiose 2, cromátides irmãs se separam. O resultado? Quatro células haploides. A segunda, o crossing over. Na prófase 1, recombina cromossomos homólogos. Cada cromátide que sai da meiose é uma mistura de material materno e paterno. A terceira, a segregação independente. Na anáfase 1, distribui os homólogos de cada par aleatoriamente, gerando milhões de combinações. Crossing over mais segregação independente. É isso que faz o gameta ser único. É isso que mantém a variabilidade genética da nossa espécie. É isso que dá seleção natural material para trabalhar. E quando a meiose dá errado? Não disjunção, aparecem as aneuploidias, como é o caso da trissomia do 21. Lembra do desafio que eu te prometi no início? Pensa assim: numa célula 2N igual a 4, quantas combinações cromossômicas são possíveis por segregação independente? Pensa nisso. A resposta é 4, porque são dois pares de cromossomos. Mas se fossem 23 pares, seriam mais de 8 milhões. Entendeu essa escala? Então, olha aqui. Se essa aula te ajudou a entender a meiose de verdade, não decorar, mas a lógica por trás, me ajuda aqui. Se inscreve no canal e senta o dedo no like, que isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é importante para outras pessoas. Comenta qual parte da meiose você ainda confunde. Eu leio todos os comentários e costumo responder as dúvidas mais frequentes nos próximos vídeos. E se você quer revisar mitose e entender a diferença na prática, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card sobre isso. Na próxima semana, temos mais um tema importante para os vestibulares e Enem. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!